segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pôde pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A oração do crente é o hino que nós vamos ouvir. A oração do crente tem muito poder. Quando o crente ora, a oração na hora sobe ao céu. A oração do santo é como um relâmpago, não dá pra explicar. Mesmo que ele esteja no ventre do peixe, no fundo do mar. Pra ele ligar, este telefone está ao alcance quando precisa. A oração do crente tem muito poder. É o melhor sistema que existe na terra em comunicação. Quando o cristão ora, a resposta é na hora. É bastante, Deus responde antes do crente orar. A oração do crente é o telefone que liga na terra e fala com o céu. A linha é direta quando ele precisa com Jesus falar. A qualquer horário, em qualquer momento, não precisa código pra ele. Este telefone está ao alcance quando precisa. A oração do crente tem muito poder. Também é a chave que o crente abre a porta do céu. Muitos não entendem como o cristão vence a tribulação. Dizem que é milagre, mas este milagre é a oração. A oração do crente é o telefone que liga na terra e fala com o céu. A linha é direta quando ele precisa com Jesus falar. A qualquer horário, em qualquer momento, não precisa código pra ele ligar. Este telefone está ao alcance quando precisa. A qualquer horário, em qualquer momento, não precisa código pra ele ligar. Este telefone está ao alcance quando precisa. A bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nossos irmãos, de nossos ouvintes. É com imensa satisfação que nós nos posicionamos aqui no estúdio da Rádio FM
93.1, para trazer aos irmãos, aos ouvintes, mais uma palavra de fé. Palavra a qual é fundamentada. Nossa palavra é fundamentada, única e totalmente na palavra de Deus. É por esta razão que nós lemos. No início da nossa programação, nós sempre lemos a palavra de Deus, sabendo que ela é o nosso absoluto. Ela nos direciona diretamente a Deus, porque Deus está buscando a tais que possam adorá-lo. Conforme nós encontramos no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos 23 e 24. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E eu sempre tenho afirmado taxativamente que a verdade é a palavra de Deus, baseando-me no Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus disse ainda mais em São João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo é Espírito e vida. Então nós podemos fazer uma junção de todas essas escrituras e afirmar: o Espírito Santo é o absoluto da igreja. A palavra de Deus é o absoluto da igreja. De qual esta igreja? Amado ouvinte, amado irmão, você já parou para imaginar qual é a igreja que Jesus Cristo se assentaria dentro dela hoje? Ou tomaria ele a plataforma dela para anunciar palavra de vida eterna? Até porque as palavras que ele diz é elas que jorram para uma fonte de contínuo aos nossos ouvintes e a nós como praticantes da própria palavra. Até porque o obedecer da palavra é muito melhor do que o sacrificar. Você pode tomar referência em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor prazer em que se ofereça sacrifício, holocausto? No que é que ele tem prazer, senão em que obedeça a sua palavra? Segunda parte do versículo diz: porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer a sua palavra, obedecer o que ele manda. Então veja só, esse absoluto na igreja, ele traz a igreja em obediência à palavra. Esse Espírito Santo, que unge a palavra, que traz a vivificação da palavra a nós, ele deve ser como o absoluto da igreja. O apóstolo São Paulo, então, anuncia como um verdadeiro arquiteto da palavra, sendo ele apóstolo, sendo ele mensageiro para os gentios. Ele diz que ele estava lançando o fundamento. Nós estamos com a Bíblia aberta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. O apóstolo São Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Veja a advertência do apóstolo São Paulo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
Ora, amados ouvintes, amados irmãos, nós tomaríamos isso aqui e iríamos longe, com esse grande fundamento, com esse absoluto da igreja. Mas vamos voltar à indagação. Em qual igreja Jesus, literalmente, em corpo físico, naquele que ele viveu aqui na terra, que Deus viveu aqui na terra, o qual está assentado à destra do próprio Deus, no poder do próprio Deus, em qual igreja ele se assentaria ou tomaria a plataforma para trazer um sermão? Será que ele sentaria numa igreja? Numa igreja, estamos falando de templo mesmo, onde as mensagens são parafraseadas com pidança de dinheiro, com pidança de recursos. A pregação é parafraseada. Entre um pequeno sermão e outro, abre-se um parênteses para saquear o povo, saquear no sentido literal da palavra, a ponto de usarem de psicologia para que as pessoas que não têm condição de contribuir com uma grande oferta se sentirem menosprezadas diante daqueles sermões, entre aspas, pregado pelos tais. Obreiros fraudulentos, chamou o apóstolo São Paulo. Será que Jesus se assentaria junto com eles? Será? Será que Jesus se assentaria numa igreja onde os homens todos se assentam na tribuna e põem uma mulher em pé para pregar o sermão, pregar a palavra, e pregam bonito, e tem eloquência para falar? Ora, se a eloquência fosse tudo, o diabo, se transfigurando em ministro de justiça, ele faz muito melhor. Está profetizado na Bíblia. Está profetizado na Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 14 e 15. Ele próprio se transfigura em ministro de luz, em anjo de luz. É ele, o diabo. Agora veja só, a igreja que tem o absoluto, que tem a palavra de Deus como absoluto, que tem o Espírito Santo como absoluto, é exatamente aquela igreja que está adorando a Deus em espírito e em verdade, que é a sua palavra. Às vezes você pode se sentir ofendido pelas nossas prerrogativas, mas elas são baseadas fundamentalmente na palavra de Deus. Ora, uma mulher hoje, para ser considerada uma mulher santa, santificada pela palavra, separada do mundo, ela deve se portar como convém às mulheres santas. É o conselho do apóstolo São Paulo. Agora, que tal eu subir na tribuna e falar que o apóstolo Paulo falou isso, foi lá no ano 170 depois de Cristo, há quase 2000 anos atrás, que hoje Paulo já não teria mais esse pensamento? Ora, Deus, ele é imutável. Sua palavra é imutável. Mateus 24, versículo 35. Passarão os céus e a terra, minhas palavras não hão de passar. Ela deve continuar sendo o absoluto da igreja. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo que foi ontem, ele está sendo hoje e será eternamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Agora nós vamos mudar, tentar criar dogmas, doutrinas errantes, baseadas na palavra de Deus, para direcionar o povo a uma adoração errada? Estou dizendo nós imbuindo a classe. Não podemos incorrer nesse erro. Nós devemos direcionar a igreja para um absoluto, e esse é o Espírito Santo. É o Espírito que vivifica a palavra.
Até porque se esse Espírito não estiver vivificando a palavra, e somente a letra da palavra sem a vivificação do Espírito Santo, ela mata. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Veja o que diz o apóstolo Paulo: o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não somente da letra, porque a letra mata, o Espírito vivifica. É por isso que Jesus disse em São João 6, versículo 63, a palavra, ela é vivificada pelo Espírito. Ele diz: a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo é Espírito e vida. Veja só, Jesus falando. Então você vê que um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro profeta, como foi o apóstolo São Paulo, ele tinha que falar as mesmas palavras que Jesus Cristo falou. Por isso que com tanta ansiedade, amados ouvintes, para nos tirar do enredo, dos credos, dos dogmas denominacionais, nós aguardamos um profeta até que Deus enviou a nós um profeta, cumprindo a sua palavra, justamente para trazer de volta a vivificação dessa palavra em nossos corações, para que nós a tivéssemos como nosso absoluto. Porque esta palavra é que está direcionando a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. Está posicionando a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. Por isso o apóstolo São Paulo disse: veja, cada um como edifica sobre ele. O apóstolo São Paulo falando do fundamento que ele, como um verdadeiro arquiteto, colocou. Um fundamento, uma base. Que é esse absoluto, que é essa palavra. Uma base para a igreja. Sendo ele o mensageiro para os gentios, para a primeira era de Éfeso. Ele iniciou a mensagem aos gentios, ele colocou um fundamento. E ele diz que todos deveriam edificar sobre esse fundamento. Porque esse fundamento é Jesus Cristo. Paulo não edificou sobre outro fundamento. Ele edificou somente sobre o Senhor Jesus Cristo. Até mesmo o batismo ele batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Não seria demais nós falarmos mais uma vez, da mesma forma que Pedro fez, da mesma forma que os apóstolos fizeram. E não seria diferente a igreja hoje, que tem a vivificação desse mesmo Espírito, que tem como absoluto esse Espírito, essa palavra vivificada pelo Espírito Santo, batizaria então da mesma forma, sabendo que esse batismo não é uma invenção dos apóstolos. Esse batismo é um cumprimento da ordem que Jesus Cristo nos deu. E com prazer, nós recebendo essa edificação, nós recebendo esse fundamento, é que nós praticamos as palavras que os apóstolos praticaram. Praticamos a palavra que os apóstolos praticaram, que é esta Bíblia que está diante de nós. E sabendo que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15, versículo 22. O obedecer é muito melhor do que o sacrificar. E nós devemos ter em continuidade isso conosco. Deus está buscando a tais que o adorem em espírito e em verdade, que o obedeçam segundo a sua palavra, que tenham como absoluto essa palavra, que tenham como absoluta a vivificação do Espírito que está vivificando essa palavra aos corações mais uma vez. No nome do Senhor Jesus Cristo, amados ouvintes, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa continuar abrindo o nosso entendimento, esclarecendo, porque se Ele não abrir o nosso entendimento, nós não vamos compreender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, através da sua Escritura. São Lucas capítulo 24, versículo 45. E abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Se o Senhor Jesus Cristo não abrir o nosso entendimento, nós não vamos compreender a sua palavra. No nome de Jesus Cristo, Deus continue abençoando cada um de nossos ouvintes mais uma vez. E volte a nos ouvir amanhã,
se o Senhor nos permitir, estaremos aqui mais uma vez. E esta programação vai ao ar de segunda a sexta às 20h30. E a nossa programação no Tabernáculo da Fé também acontece no domingo, às 8h da manhã, domingo, às 19h, quarta-feira, às 19h e sexta-feira, também às 19h. O endereço do Tabernáculo da Fé é Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Faça-nos uma visita, você será bem-vindo. E se você desejar entrar em contato conosco através do telefone, o prefixo é 93 99207 3704 99207 3704. Tenhamos todos uma boa noite no precioso nome do Senhor Jesus e vamos ficar ouvindo o hino de saída, A Palavra Revelada. Somente crê na palavra revelada, nesta mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não dê ouvidos aos homens envenenados, procure estar vivendo o que o profeta falou. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com o esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Somente crer nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crer e ser mais agradecidos, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com o esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado é